Olá pessoal do canal Assim é Fácil Matemática, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula. Estamos aqui para resolver algumas questões que falam sobre equações do segundo grau. Então, vamos lá, vamos começar. A primeira questão temos o seguinte: o movimento de um projétil lançado para cima verticalmente é descrito pela equação onde y igual menos 40x² mais 200x é a altura em metros atingida pelo projétil x segundos após o lançamento. Ok. E então, qual é a altura máxima atingida e o tempo que esse projétil permanece no ar? Correspondem a quais valores, né? Então é o seguinte, a equação que nós temos é bem essa aqui, ó, y igual a menos 40x² mais 200x, né? Gente, é uma questão simples de se resolver, né? Entenda uma coisa, aqui nós nem precisamos calcular Bhaskara, porque ele já aponta no gráfico o valor do x1 e o valor do x2, tá? Então a gente sabe que quando o projétil é lançado, começa a contar o relógio, por isso que sai do ponto zero. Ele atinge um ponto máximo, que vai chegar a uma determinada altura, né? E vai cair. Para subir e descer, leva 5 segundos. Sendo assim, já eliminamos esta questão D, porque fala 200 segundos? Não, não é. Bom, o que é necessário fazer? Descobrir a altura máxima, qual é esse valor? E para descobrir a altura máxima, nós temos que calcular o quê? O nosso y-vértice. Lembra da aula passada que nós tivemos? É necessário você fazer o y-vértice. Para encontrar o valor do y-vértice, nós temos que fazer o menos o delta dividido por 4 vezes o a. Beleza, vamos resolver o delta. Delta é dado por b² menos o 4 vezes o a vezes o c. Beleza, delta será o b, no caso 200 ao quadrado, menos o 4 vezes o menos 40 e o c, que não tem, que é zero. Bom, fica fácil agora, né? Porque 4 vezes 40 vai dar 160, mais vezes zero, ele é anulado. Então, nós temos que fazer só o 200 ao quadrado. E 200 ao quadrado vai dar 40.000, tá bom? Calculei o delta. Agora, vamos substituir aqui. Colocando na nossa equação do y-vértice, eu tenho menos 40.000 dividido por 4 vezes o a, que é menos 40. Perfeito? Sendo assim, 40.000 negativo será menos 160 a divisão, né? Então, 40.000 dividido por 160, resultado do delta, aliás, do y-vértice será 250. Então, sabemos que ele atinge 250 metros e leva 5 segundos para cair, ou seja, alternativa B, tá bom? Vamos para a questão 2. A questão 2 é apenas para construir o gráfico de uma equação de segundo grau. Então, esse espaço em branco eu vou usar aqui para calcular. E se vocês me permitem, eu não vou fazer por Bhaskara, e sim por fatoração, tá? Quando nós temos o x² mais 7x menos 6, deixa eu colocar aqui, ó, o menos x² mais o 7x e menos 6, isso é igual a zero, né? Nós podemos separar no produto notável. Como? Eu posso fazer simplesmente isso aqui, ó, x, que fica menos 6, vezes
menos x mais 1. E isso é igual a zero. Galera, você vai pegar o primeiro igual a zero. Faz x menos o 6 igual a zero. Primeiro x que você encontrará será 6. Pega o segundo igual a zero também. Então, você tem menos x mais 1 é igual a zero. Então, menos x será igual a menos 1, ou seja, x será 1. Achei o x1, vou colocar aqui no cantinho, ó, x1 é 1, ou 6, tanto faz. x2, tá? Achei os valores. Preciso achar agora o xv e o yv. Para encontrar o xv, faremos o quê? Menos b ao quadrado 2 vezes a. Vamos lá. O b é 7 positivo, então é menos 7, o quê? A ao quadrado, dividido por 2 vezes quem? Vezes o a, que é menos 1. Né? Então, teremos menos 7 por menos 2, ou seja, 7 sobre 2. 7 sobre 2 é a mesma coisa que 3,5, né? Vamos calcular o YV? O YV, galera, faremos o quê? O menos o delta por 4 vezes A. Se permita-me, vou calcular o delta aqui, ó. Delta é B ao quadrado, ou seja, 7 ao quadrado menos o 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 6. Perfeito? Isso daqui vai resultar em quanto? 7 ao quadrado é 49, menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6 é 24, negativo com negativo positivo, com negativo vai dar negativo. Delta será o 49 menos o 24, que vai dar 25. Então, nós temos menos 25 dividido por 4 vezes menos 1. Né? Quanto que vai dar isso aqui? Vamos ver? 25 dividido por 4, nós teremos um total de 6,25. Vai dar positivo, né? 6,25. Tá bom? Então, vou pôr aqui no cantinho, 6,25. Você vai fazer o quê? Traçar o eixo Y, tá? E traçar o eixo X. No x1, nós temos apenas 1. No x2, nós temos 6. O xv, nós temos 3,5. Aqui, ó, 3,5. E no yv, nós temos 6,25. O xv e yv faz uma intersecção entre os pontos, né? Cria esse ponto aqui. E aí, nós temos apenas que traçar o gráfico, ó. Ele vai ficar mais ou menos assim, tá bom? Esse é o gráfico da questão A. Vamos fazer da questão B? Vou apagar aqui, tá? Para ter espaço para fazer o rascunho. Também, eu não vou fazer utilizando Bhaskara, eu vou fazer pela fatoração, que economiza um espação, além de ganhar tempo, é muito mais rápido. Nós precisamos apenas lembrar qual é o produto que nós vamos obter a equação do segundo grau, tá? Então, vejamos aqui, nós temos na letra B o quê? O menos 3x² mais o 6x menos o 4, que é igual a zero. Ok. Então, pessoal, para encontrar o produto disso daqui vai ser mais complicado. Vamos ver se existe o valor de delta. Ó, delta é o b ao quadrado, 6 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é menos 3, vezes quem? O menos 4, né? Menos 4. Delta, nesse caso, vai dar 36, menos com menos é mais, com menos é menos.
4 vezes o 3, nós temos 12, vezes o 4, temos 48. E aí, nós chegamos numa coisa muito particular, tá? Nós vamos ter o delta como menos 12. Quando o delta ele é negativo, significa que o x1 e x2, a solução dele é nula, né? Não existe o valor de x1 e x2. Isso daqui é perfeito para a gente observar no gráfico. Quando chega nessa situação, o professor pega e fala, olha, não tem mais como resolver. Não tem como encontrar o valor do x e do x1 e do x2. Mas eu consigo encontrar o valor do xv e consigo encontrar o valor do yv. Veja, o xv é o vértice do x, que vai dado por menos 6, 2 vezes menos 3, ou seja, menos b 2 vezes a. Vamos ter o quê? Menos 6 por menos 6 vai dar 1. Agora, o yv é o delta. O delta deu menos 12, né? Então, é menos 12 dividido por 4 vezes a, que no caso aqui é menos 3. Então, nós temos 12 dividido por menos 12, isso vai dar menos 1. Então, x1, x2, solução vazia, né? Não tem. Você vai entender agora por que a solução é vazia. xv é 1 e yv é menos 1. Vamos traçar de acordo com os valores que nós temos. Fazemos o eixo do y, né? E o eixo do x. Tá bom? Como não tem x1 e x2, só tem xv e yv, vamos colocar aqui 1 e aqui menos 1. Significa o quê? Que vai simplesmente ter uma intersecção aqui, ó. O gráfico ele fica nesse sentido. Como não existe o valor de x1 e x2, não corta o eixo x. Ele simplesmente faz esse movimento. Chegou aqui e ele começa a cair. Tá bom? Vamos para o próximo. Aqui nós temos o seguinte, povo. Nós temos uma função quadrática e está pedindo as coordenadas do vértice do gráfico, da parábola definida por y. Então, se nós queremos os vértices, nós estamos querendo calcular o xv, né, que é menos b 2 vezes o a, e o yv, que é menos delta 4 vezes a. Bom, simples, vamos lá. Menos b será menos 4 dividido por 2 vezes menos 2. Ou seja, menos 4 por menos 4 vai dar 1 positivo. Agora, yv, temos que calcular o delta. Vamos lá. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, que é menos 9. Perfeito. Delta é 16, né? E aí temos menos com menos é mais, com menos é menos. O 4 vezes 2 é 8, vezes o 9, nós temos 72. Ao fazer essa conta aqui, nós encontraremos menos 56. Aí fala, não tem valor de x1 e x2. De fato, não tem. Mas esses valores também não nos interessam, porque queremos calcular os vértices. E os vértices é dado por esses dois elementos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Menos delta será menos 56 dividido por 4 vezes a, que é menos 2. Perfeito. Então, menos com menos vai dar mais, fica mais 56, dividido por menos 8. Então, 56 dividido por menos 8, encontraremos menos 7, tá? Então, lembra das coordenadas x e y? Temos que seguir essa ordem. A coordenada é 1 e menos 7. Qual a alternativa que vai apresentar isso? 1 e menos 7. Alternativa B, tá bom? Vamos para a próxima.
Aqui nós temos uma questão, se eu não me engano, era da ETEC, e diz assim: o cartoon brinca com a palavra parábola, que tem diferentes significados de acordo com o contexto em que é empregado. Em matemática, nos estudos de funções, a parábola é uma curva que representa uma função polinomial. Aí dá a entender que esse daqui é Jesus, né? Esse daqui é Pedro e esse é mais alguém. E diz assim, tem até uma piadinha, diz ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Aí, Pedro, o que isso? O que significa isso? O que é isso? Aí ele fala, calma, ele fala por parábolas. É uma piadinha matemática que tem, mas de fato a palavra parábola tem vários significados e em matemática significa essa curva que é dado pela equação ax² mais bx mais c igual a zero, tá? Em que o valor de a ele precisa ser diferente de zero, tá bom? Isso é uma definição. Então vamos ver as alternativas. Constantes é uma função constante, em sua expressão geral é dada por nada a ver. F igual a nada a ver. Não é uma equação nem uma função do primeiro grau, é do segundo grau, por isso que está elevada a 2. Então descartamos essa alternativa e essa alternativa, porque não é do primeiro grau. Do segundo grau, e sua expressão geral é dada por f de x igual a x mais b. Olha isso aqui, ó. Se nós colocarmos o f de x aqui, temos ax² mais bx mais c igual a zero. Não é essa a alternativa. Nos resta apenas a alternativa E. É uma equação ou função do segundo grau e sua expressão geral é dada por ax² mais bx mais c com a diferente de zero. Então, a alternativa correta é a letra E, tá bom? Vejamos essa. Pedro perguntou a idade do meu professor de matemática, que prontamente respondeu. Ele respondeu a sua idade de uma maneira bem diferente. Ele disse que a idade dele é a raiz inteira da equação do x² menos o 122x menos o 75. Bom, galera, aí é problema, né? Aí é um problemão. Para descobrir a idade dele, nós temos que resolver. Você tem várias opções. Pode fazer por Bhaskara, fatoração. Eu vou fazer por fatoração para ser mais rápido, tá? Então, isso daqui, fatorado, ele nada mais é que 5x mais 3 vezes o x menos o 25. Isso é igual a zero. Se você não lembra da fatoração, consulta as aulas anteriores, tá bom? Gente, 5x mais 3 eu vou igualar a zero. Então, vamos lá. 5x mais 3 é igual a zero. Resolvendo essa equaçãozinha, vamos ter 5x igual a menos 3, x será menos 3/5. Não temos idade negativa, né? Não tem como. Não estamos antes de Cristo. Então, a idade negativa, nós vamos desprezá-la, tá? Vamos igualar isso aqui a zero. Eu tenho x menos o 25, que é igual a zero. Bom, x é igual a 25. Ele diz que é uma raiz inteira, né, em que corresponde à idade dele. Como ele não vive antes de Cristo, a única alternativa que nós temos é a alternativa E. Tá bom, galera? Então, vamos resolver a questão 6, gente. Nós temos a equação 3x² menos 20x mais 12. Né? Para resolver ela, nós vamos precisar encontrar o x1 e x2, porque é o que está pedindo o conjunto solução.
Vou fazer de uma maneira rápida, fatorando, ó, 3x² menos 20x mais 12 é igual a 0. Eu posso escrever isso aqui como 3x menos 2 vezes o x menos 6. É a mesma coisa. E aí eu vou igualar isso daqui a 0. Eu tenho 3x menos 2 igual a 0. Para resolver, vamos ficar com 3x igual a 2, x igual a 2/3. Algum desses tem 2/3? Opa, olha a alternativa A. Vamos confirmar? Calculando aqui o segundo x, eu tenho x menos 6 igual a 0, x será igual a 6. Então, realmente é a alternativa A, tá bom? Questão 7. Na questão 7, também pede o seguinte: as medidas do comprimento e da altura em metros do outdoor retangular, representado na figura abaixo, são exatamente as soluções da equação x² menos o 10x mais 21 igual a 0. Então, vou resolver aqui. Nós temos que descobrir os valores de x, que o x1 será a altura e o x2 será o comprimento, né? Vou fazer por fatoração também, tá, gente? Ó, x² menos 10x mais 21 é igual a 0. Eu posso reescrever isso aqui como x menos 3 vezes o x menos 7 igual a 0. Vou igualar esse camarada a 0, tá? X menos 3 igual a 0, então x vai ser 3. E o outro aqui, eu tenho x menos 7 igual a 0, x é igual a mais 7, né? Então, aqui é o x1, 3 e o x2, 7. Ele quer descobrir o quê? A área desse outdoor. Então, a área de um retângulo é a base vezes a altura, né? Sendo assim, eu faço a base 7, a altura 3, a área total será 21 metros quadrados, ou seja, alternativa C, tá bom? Questão número 8. A questão número 8 diz o seguinte: a figura a seguir ilustra o momento do lançamento de uma bola de basquete para a cesta. Foi inserido o sistema de coordenadas cartesianas para representar a trajetória da bola, de modo que a altura h da bola é dada em função da distância horizontal x pela equação h é igual a menos 0,1, vamos anotar aqui, ó, menos 0,1 h ao quadrado, não, x ao quadrado, né? Me perdoe por isso. Então, vamos colocar corretamente x² mais 1,2x mais 2,5. Vou igualar isso a 0. Com h e x medidos em metros, determine a altura máxima dessa bola. Qual foi a altura máxima? Imagine que aqui é o eixo x. A altura vai ser o que? Esse ponto aqui, né? Ó. Então, nós temos que calcular o YV. Para calcular o YV, nós precisamos do delta. Então, vamos calcular o delta. Delta é b ao quadrado, ou seja, 1,2 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é menos 0,1, vezes o c, que é 2,5. Delta será, então, 1,2 ao quadrado, nós temos 1,44. Veja aqui, menos com menos fica mais. 4 vezes 0,1, nós temos 0,4 vezes 2,5, vamos ter 1. Aqui está. Então, o nosso delta ele é 2,44. Calculando o nosso YV, será o menos delta, ou seja, menos 2,44 dividido por 4 vezes A. Ou seja, 4, ele é negativo, vezes menos 0,1, que o A está ali em cima, 0,1. Então, eu tenho menos 2,44 dividido, 4 vezes menos 0,1 vai dar menos 0,4. E a divisão disso daqui, de 2,44
com 0,4, vamos encontrar 6,1 positivo, né? Ou seja, alternativa A, tá bom? Vamos para a última questão, tá bom? A última questão que nós temos diz o seguinte: a base de um triângulo mede x mais 3 e a altura x menos 2. Se a área do triângulo vale 7, o valor de x é... Então é o seguinte, vamos imaginar que seja um triângulo retângulo. A gente sabe calcular a área dele, né? A base mede x mais 3 e a altura mede x menos 2. Para calcular a área de um triângulo, sabemos que é a base vezes a altura dividido por 2, certo? Então, nessas condições, nós temos o x mais 3 vezes o x menos 2 dividido por 2. Só que o resultado disso dá 7. Bom, agora é simples. Se esse 2 está dividindo, eu passo do outro lado multiplicando. Então, fica assim, ó, x mais 3 vezes o x menos o 2, que é igual a 7 vezes o 2. Tá? Vamos ter o quê? Ó, a distributiva, né? Aqui e aqui. Fica x ao quadrado menos 2x, né? Mais 3x menos 6 igual a 14. Colocando isso em ordem, nós temos x ao quadrado menos 2 mais 3, vamos ter 1. Então, mais 1, menos 6 menos 14. Isso é igual a 0. Vou colocar aqui em cima. Veja, fica x ao quadrado mais x menos 20. E isso é igual a 0. Pronto, encontramos a equação do segundo grau, que vai representar a medida do x. Agora, nós temos que encontrar o valor de x1 e x2, tá? Para simplesmente encontrar o valor da área, que será 7. Mas eu não quero fazer Bhaskara. Não, Bhaskara demora demais, né? Nessa situação eu consigo fazer direto, ó. X ao quadrado mais x menos 20 é a mesma coisa que eu fizer x mais 5 vezes o quê? O x menos 4. Então, olha, x mais 5 igual a 0 vai dar o x igual a menos 5. Aqui, o x menos 4 igual a 0 vai ser o x igual a 4. Como nós estamos procurando uma medida de x, esse valor negativo ele é inválido, porque não existe uma medida negativa para se encontrar uma área. E olha só que interessante, esse 4 é positivo e nós temos a alternativa positiva aqui, tá bom? Encerramos aqui, gente, nossa correção. Eu espero que você tenha entendido. Repito, todas as equações, ou boa parte delas, eu fiz por fatoração. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato que eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? Um grande abraço aí para vocês, galera. Tudo de bom, bons estudos e até a próxima. Tchau!